Nós vamos agora para a parte de aprender a concordância nominal para que nós possamos conseguir fazer os exercícios relacionados a esse tema, né? Então vamos lá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma concordância, tá? Vocês já devem ter conversado assim com os pais, aí vocês não concordam com os pais, aí você fala, não concordo com o senhor. Então, o que é a questão de concordar, né? Dentro do nosso dia a dia, você ir de acordo com o que o seu pai ou sua mãe diz. Aqui agora, dentro da língua portuguesa, a concordância é um processo utilizado pela língua para marcar formalmente as relações de determinação ou dependência morfossintática. O que é morfo? Morfo é a questão da formação dentro de uma frase. Então a gente vai perceber, eu nunca vou falar para você assim, menina bonito. Então há uma relação de dependência para que eu falo menina bonita. Então é isso que é importante a gente perceber, essa determinação aí, tá? Então a concordância nominal, né, que é a que a gente vai estar trabalhando, vocês estão percebendo a palavra nominal, né? Nome vem de quê? De substantivos, adjetivos, numerais, né? Então, a gente vai falar agora do caso do substantivo aqui, né? O substantivo, ele vai combinar, vamos pensar bastante nisso, né? No gênero, feminino ou masculino, o que é gênero, Janete? Eu falo menino e eu falo menina. Menino, masculino, menina, feminino. Grau, eu posso falar menininha, né? Ou eu posso falar garotão. Então a gente percebe que existe o NH que dá esse grau de diminutivo. Ou eu falo meninão que dá o grau aumentativo, o ão. Então olha só, esse inho, menininho, menininha, esse INH na língua portuguesa ele dá essa noção de diminutivo. E eu falo meninão, comilão, é esse grau de quê? De aumentativo, do ão, né? Então a gente vai perceber isso também na concordância. E o número, se ele é singular ou se é plural. Eu posso falar menino e eu posso falar meninos. Então eu posso falar que pode ser singular ou pode ser plural. E esse substantivo, ele vai então estar concordando com as suas palavras que seguem na frase. Podem concordar com artigos, porque eu falo o menino, perceberam? Então, quais são os artigos? O, a, os, as, né? Então, pode ser numerais, eu posso falar um menino, né? Então, pode ser adjetivo, eu posso falar menino bonito. O que é o adjetivo? É o modificador do nome. Então, eu também posso concordar o substantivo com o adjetivo. E pronome, eu falo o menino bonito, ele está acenando para mim. Então, quem é o ele? É o menino. Então, a gente também pode fazer essa concordância aí, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo para que vocês possam entender. Olha lá, ó. Vamos primeiramente observar as classes gramaticais que estão nessas frases aqui. As, o artigo, tá vendo? Minha, pronome possessivo. 3, numeral. Primas, substantivo. E favoritas, que é o adjetivo, é o modificador de primas. Foram, que é o verbo, assaltadas. Então, o que eu coloquei aqui na setinha para que vocês possam perceber? Ó, as minhas 3 primas favoritas foram assaltadas. Eu não posso falar os meus 3 primas, perceberam? Então, há essa concordância, há uma relação de concordância dentro dessas palavras aí. Então, seu substantivo vai concordar com seu adjetivo e em gênero, número e grau. Gênero, feminino ou masculino, número singular ou plural, grau diminutivo ou aumentativo, tá? Então, o que a gente conclui sobre a questão da concordância nominal? Que ela estabelece um núcleo. Quando a gente fala esse núcleo, vocês podem observar aqui a palavra tigelas. Ela está no núcleo. Ó. Adoro ver tigelas de cachorro antigas.
Então, qual que é a palavra principal? De que eu estou falando? Das tigelas, né? Então, esse é o núcleo todinho desse conjunto de palavras. Quando eu falo sintagma nominal, eu estou falando, então, um conjunto aí das palavras que estabelecem uma relação de concordância, tá? E, então, vamos observar o gênero também, ó. Tigelas, feminino. Olha o adjetivo que eu coloquei lá, antigas. O que é antigas? Feminino também e plural. Então, o substantivo, ele está concordando com o seu adjetivo. Então, isso que é importante a gente perceber, tá? Então, as tigelas são antigas, ok? Bom, a gente também tem casos especiais de concordância nominal. Nesse caso aqui, a gente tem, primeiro caso, o adjetivo vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Sério, Janete, posso fazer isso? Pode. Vocês estão percebendo o exemplo que eu estou colocando aqui? A moça e o rapaz alto sentaram no fundo da sala. Vocês estão percebendo que eu fiz a concordância com o rapaz, que é masculino, singular, e eu falei alto. Por que eu fiz essa concordância? Porque eu quis colocar o rapaz em ênfase. Eu quis enfatizar que o rapaz ele é mais alto até do que a moça. E aí eu estou concordando com o elemento também mais próximo. Então, aí a gente tem o elemento próximo. Perceberam então isso aí? Vamos lá então, a gente pode fazer isso, tá? No segundo caso, olha só, a gente vai colocar o adjetivo no plural. Gente, o que é adjetivo? Adjetivo, ele é o modificador do nome, ele é o qualificador do nome, tá? Então, olha só, a gente tem o exemplo, a moça e o rapaz. Nós temos aí um sujeito composto, são duas pessoas, a moça e o rapaz. E aí, eu quis enfatizar que são os dois são altos. Então, a moça e o rapaz altos sentaram no fundo da sala. Perceberam que a gente pode fazer duas concordâncias? Ou com o elemento mais próximo, o rapaz, ou com os dois elementos, ok? Outro caso especial é quando os adjetivos eles vêm antes dos substantivos. O que a gente vai fazer? Olha a regra. Os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo mais próximo. Só lembrar, próximo, tá, gente? Eu costumava correr por vastos prados e campinas. Vocês estão vendo aí que prados, eles está no masculino e é plural. E aí, o vastos está também no masculino e no plural. Então, aí a gente tem o adjetivo concordando com o seu substantivo mais próximo. No número 2, a gente também faz a mesma coisa. Eu costumava correr por vastas campinas e prados. Então, a gente tem campinas e concordando com vastas. Então, a gente pode fazer esse caso especial aí, ok? Então, é isso que é importante vocês perceberem na concordância nominal. Tem muitas outras concordâncias que estão presentes dentro do texto, que é importante vocês lerem e prestar atenção. Como se dá esse processo? Sempre vocês vão lembrar de quê? De que quando a gente vai falar de concordância, a gente está pensando em substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, ok? Só foi uma aulinha para ajudar vocês. Um abraço. E agora a gente tem a continuação da concordância nominal, que é muito importante a gente perceber isso aí dentro da concordância, que são as palavras anexo, incluso, próprio e obrigado, tá? Então, olha só, lembra que a gente está falando da concordância do substantivo, não é isso? E aí a gente vai ter agora essas palavrinhas e vamos ver o que acontece com elas. Segue anexos os acordãos. Vocês estão percebendo que a gente tem os acordãos aí no substantivo e aí ele está no plural e ele é masculino, então o anexo também vai ficar no masculino plural. A mesma coisa acontece, os documentos estão inclusos.
porque eu concordo, inclusos com os documentos. Então, ele também vai concordar, né, com os seus substantivos. Os adjetivos vão concordar com o seu substantivo aí. Agora a questão do obrigado, né? Muita gente escreve no WhatsApp errado. Quando eu falo assim, eu sou uma mulher e aí alguém fez um favor para mim, eu vou falar muito obrigada, tá? E se for um homem, e aí ele vai responder como? Muito obrigado. Então é isso que tá aí, ó. Obrigada, disseram as moças, né? Obrigada, disseram as moças. Elas próprias resolveram os exercícios. Então, a gente tem esses elementos aí. Agora, tem que tomar muito cuidado com a palavra em anexo, porque ele não vai variar, ele é invariável. Então, em anexo segue a procuração, em anexo segue o despacho. Você nunca vai colocar anexos ou anexas quando você tiver em anexo, tá? Então, isso é importante vocês perceberem. A outra concordância nominal que também é a questão do mesmo e do bastante, tá? A palavra bastante, ela é advérbio. Se ela for advérbio, ela é invariável. O que é advérbio? Troca bastante por muito, né? Então, ela estudou bastante. Ela estudou muito. Então, você não vai variar a palavra muito, não é? Agora, tem bastante, a palavra bastante, ela pode ser também adjetivo. E aí, nesse caso, quando for adjetivo, aí ele vai variar. Então, vamos para os exemplos, para vocês entenderem. Olha lá, ó. Os alunos mesmos resolveram o problema. Tá vendo? Então, a gente tem aí a concordância dos alunos, por isso que eu coloquei mesmos. Os alunos resolveram mesmo o problema. Aí, nesse caso, ele não é mais... ele não é um adjetivo, ele não é um pronome, ele é um advérbio. Então, advérbio a gente pode trocar por realmente. Então, os alunos resolveram realmente o problema. Então, ele não vai variar. Havia bastantes razões para ela reclamar. Havia, olha lá, muitas razões para ela reclamar. Então, nesse caso, você pode trocar por muitas. Então, não é um advérbio. Agora, se for advérbio, não vai para o plural. Eles chegaram bastante cedo ao aeroporto. Eles chegaram muito cedo ao aeroporto, tá? Então, não varia. A palavra menos, não existe menos na língua portuguesa. Eu não posso falar chegaram menos alunas. Não existe essa... Então, você vai falar menos, tá? Então, o Amazonas é o estado menos populoso do Brasil. Havia menos alunas. Então, é importante vocês observarem isso. E a palavra alerta. Atualmente, alerta vem sendo utilizada no plural por ser considerado adjetivo, tá? Nossos chefes estão alertas. Então, é essa maneira aí, certo? Meio. A gente tem muita dúvida com essa questão do meio, né? Mas vamos lembrar que meio, como quando for numeral, você pode fazer a variação dele. Por exemplo, eu falo, que horas são? Você fala meio-dia e meia. Meia de meia hora. Mas se eu falo, como você está? Eu estou meio doente. Eu estou um pouco doente. Então, quando for nesse sentido de advérbio, ele não vai variar, tá bom? E aí a gente tem outras palavrinhas com essa questão da concordância nominal. Muito, pouco, longe, caro, barato, alto. Então, olha lá, quando for advérbio, vocês acabaram de aprender que não vai variar. Os alunos falam alto, os alunos, não é que o aluno é alto, tá falando que ele fala alto, tá? É a maneira como ele fala. Muitos alunos compareceram à formatura, e nesse caso, são adjetivo, tá falando que foram muitos. As mensalidades escolares aumentaram muito. Então, aí também a gente tem a questão do advérbio, tá? Então, é muito importante vocês perceberem isso. E, por último, a gente tem aí o só, quando tem o significado de sozinho ou sozinhas, né? Então, essa palavra vai para o plural. Lúcia e Lívia ficaram sós. Então, Lúcia, nesse caso, sós de sozinhas. Ela é invariável quando significa apenas e somente, ó. Eles queriam ficar só. Eles queriam ficar
apenas, né, ou somente na sala, né? Então aí você tem a invariação. E a sós é invariável. Então essas são algumas partes da concordância nominal que eu tinha para passar para vocês. Estudem, façam os exercícios.